Olá pessoal, eu sou Adriana, professora e diretora do Balé Adriana Rezende, em Betim, Minas Gerais. Trabalho com dança há 31 anos e estou aqui hoje para compartilhar com você as minhas experiências e as minhas pesquisas ao longo da minha trajetória. Montei esse curso após perceber o quanto é importante buscarmos através dos estudos novas ferramentas que nos capacitem para sermos melhores profissionais. Espero que vocês aproveitem! Nesse módulo, abordaremos um pouco sobre a história do balé, falaremos sobre a missão da professora de balé e quais os benefícios e reações esperadas com a prática do balé. Primeiramente, para trabalharmos com algo tão complexo quanto o balé, a gente precisa entender seus princípios, os seus métodos, conhecer um pouco da sua história, enfim, a gente precisa entender a trajetória do balé. Então, pessoal, o balé surgiu no período renascentista, século XI, lá nas cortes italianas, e ele foi uma das primeiras formas de arte performática como entretenimento para a nobreza. Naquela época, quando a princesa Catarina de Médici, grande apreciadora da arte do balé, quando ela se casou com o rei Henrique II da França, ela levou consigo um coreógrafo italiano para dar continuidade a esses trabalhos. O significado da palavra balé vem do italiano balletto, que significa bailinho ou dancinha. Naquela época, o balé ele só era ensinado e apresentado para a nobreza. E veja que interessante, a associação do balé com a elite já é desde o começo do balé mesmo. Mas logo depois, o balé entrou em declínio, até porque estava na época do auge do renascentismo. E os olhares estavam atentos para muitos outros tipos de arte que vinham crescendo ao longo daquela época. Um século mais tarde foi criada a Academia Real de Dança. Pensa, gente, foi a primeira escola de balé e que hoje é o Balé da Ópera de Paris. E como professor foi contratado Pierre Belchamps. Ele foi o responsável pela sistematização das 5 posições de pés e por muitas terminologias que utilizamos até hoje. E veja que interessante, mesmo o balé tendo a sua origem italiana, o idioma oficial é o francês. Agora eu vou falar de Noverre, outro ícone da dança, o criador do balé sem falas, que são os famosos balés de repertório que usam pantominas, que são gestos que exploram a emoção dos personagens puramente através de movimentos. Me acompanhe agora, foi nesse momento que houve uma grande mudança nos figurinos para se adaptar a essa nova realidade. As máscaras foram eliminadas, os sapatos de salto foram substituídos por sapatilhas e as vestimentas ficaram mais leves. Então, de acordo com os padrões comportamentais da época, as mulheres elas não podiam se expressar através da dança, então apenas os homens dançavam. E nessa época, a maioria dos papéis importantes eram destinados para os homens, e caso alguma mulher quisesse dançar, ela precisaria se vestir como um homem. E isso acabou chamando muita atenção das pessoas, porque as mulheres quiseram ganhar um destaque dentro da dança. E foi aí que surgiram as bailarinas de destaque da época, que foram Fanny Elsley, Carlotta Grisi, Maria Taglioni, a Cerrito, entre outras. E por causa do contexto histórico e político da época, houve uma clara inversão de valores, onde a mulher ganhou destaque e o homem ele acabou recuando e acabou classificando o balé como algo só para mulheres. Então, pessoal, a linha do tempo do balé é muito complexa. Várias coisas foram acontecendo em paralelo. E vale a pena vocês aprofundarem nessa história que é riquíssima. Enfim, pessoal, o balé é um estilo de dança que ele é apresentado como espetáculo teatral e ele reúne a música, reúne figurinos e reúne cenário também. E o mais incrível é que o balé ele é regido por 8 princípios que devem ser mantidos em todos os métodos, pois são eles que definem o que é o balé na sua essência. Se você for inventar um método hoje, você vai ter que obedecer esses 8 princípios. E quais são eles? A postura ereta, a rotação em andeor, que é a rotação externa das articulações coxo-femorais, a rotação circular, os movimentos circulares da parte superior do corpo, verticalidade corporal, a disciplina, a harmonia, a leveza e a simetria. Então vamos lá, qual é a missão de nós, professores e professoras de balé? Você já se perguntou o que as pessoas esperam sobre o método de ensino que você aplica? Quando nos propomos a iniciar essa carreira de professores de dança, professor de criança, nós nos comprometemos com a vida de cada um que vai passar por nós. Já pararam para pensar o que leva uma criança a optar pelo balé? Quando uma criança chega na sua sala,
ela está ali buscando alegria, ela está buscando delicadeza, ela está buscando leveza, ela está buscando viver no mundo do balé, ela quer ser uma bailarina, ela quer viver um momento mágico na vida dela, porque ela passa a acreditar que ela realmente faz parte desse mundo. É a infância com as suas expectativas, fantasias, ludicidade e beleza. Gente, não passa pela cabeça de uma criança ter rotinas exaustivas, se formar como bailarina, ter dores musculares. A criança, quando ela procura o balé, ela quer ser feliz. Então, assim, deixa a criança viver a dança na plenitude da sua infância. E aí a criança chega na sala para fazer a aula de balé, ela se depara com uma experiência que não vai agradar ela, que não vai despertar um encantamento, que não vai despertar magia, que ela não vai viver a plenitude da infância dela. E essa experiência frustrante faz com que ela não volte mais para o balé. Então, pessoal, dentro da minha experiência, eu posso afirmar para vocês que quando isso acontece, a criança sai da aula frustrada, pode saber que aí teve um profissional que não preparou a aula com o encantamento que a criança esperava, ou pelo menos a maioria das crianças. Elas precisam viver essa alegria no momento da infância dela. E se o profissional ele não tem um olhar atento a isso, acaba passando batido e a criança perde o interesse pela dança. Por isso eu afirmo que para dar aula de balé é imprescindível estudar. Então vamos embora sair da zona de conforto. Vamos buscar fazer cursos, buscar trocas de experiência com outros profissionais, bons livros e principalmente se observar dentro de sala. Os feedbacks eles são diários e basta a gente ter sensibilidade para perceber, receber e fazer as mudanças de hábitos dentro de nós, primeiramente. Muitas pessoas dão aula de balé para crianças por não terem outras opções de ganho. Se esse é o seu caso, pense em você na condição de mestre, o quanto você pode ajudar muitas crianças a se desenvolver de forma integral. Pois através da dança podemos arrancar olhares surpresos, suspiros e gargalhadas. Enfim, você poderá formar um ser humano que se desenvolverá integralmente. No próximo módulo, iremos falar sobre as melhores formas de trabalhar a motricidade, a capacidade cognitiva e afetiva das crianças. Nos encontramos lá!